Olá, alunos! Vamos a mais um Aprendendo com Saeb. Eu sou a professora Tayana. Estarei acompanhando vocês aqui nessa aula para a gente entender um pouquinho mais do Aprendendo com Saeb. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Então, a gente vai trabalhar com vocês as informações dentro de um texto, né? A gente sabe que toda avaliação sempre tem um texto ali em questão, um gênero textual para ser estudado. E para que vocês achem aí, no caso da AP de 2019, está lá na terceira série do ensino médio do terceiro bimestre. Então, em 2019, essa questão caiu. Foi a questão 6 da avaliação da aprendizagem de 2019. Os professores conseguem achar, né? E os alunos podem pedir também para os professores se quiserem ver a prova completa. Então vamos à habilidade de hoje. Então a gente vai explicar um pouquinho melhor o que significa essa habilidade. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, nós temos diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. Então, se é comparação de textos, eu terei mais de um texto aqui nessa atividade, né? Que tratam do mesmo tema, tá? E essa função e tal, e tal, e tal. Então, eu tenho dois textos que tratam do mesmo tema. Essa vai ser a questão de hoje. Para que vocês consigam se localizar também nas habilidades do currículo paulista, a gente sempre coloca para vocês acharem caso necessitem. Então, vamos à habilidade. EM 13, LP 03. Analisar as relações de intertextualidade. Quando fala intertextualidade, eu preciso ter mais de um texto acontecendo aqui, tá? Então, eu preciso trabalhar paráfrases, paródias, não vai ser o caso. Aqui serão dois textos, vocês vão perceber na questão. Então, o importante nesse tipo de questão, a gente tem dois textos específicos e a gente precisa fazer a ligação entre eles, uma comparação entre os textos. A gente faz isso muito lá na redação do Enem, né? A gente tem 3 textos, na verdade, e a gente lê e faz uma comparação. Então, é uma habilidade que vocês vão usar até na hora de fazer a redação do Enem. Então, vamos ao texto, porque sempre tem um texto para a gente analisar. Vamos ao texto de hoje, então. O que é sarampo? Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse, espirro, extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade. Em algumas partes do mundo, a doença é uma das principais causas da mortalidade infantil. Crianças menores de 5 anos de idade. Então, entre crianças menores de 5 anos de idade, em algumas partes do mundo, é a causa da morte, né? A maior causa de morte. O comportamento endêmico do sarampo varia de local para outro e depende basicamente da relação entre o grau de imunidade e de suscetibilidade da população, além da circulação do vírus na área. O agente envolvido na causa da doença é o vírus do sarampo, que pertence ao gênero, vamos tentar ler aqui, Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. Que beleza, viridae, é isso mesmo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Além disso, alguns casos isolados relacionados à importação foram identificados em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Rio de Janeiro. Gente, aqui termina o nosso texto. O que a gente precisa entender? Estamos falando de sarampo, as causas, como prevenir, a questão da vacina,
essa informação nós temos, né? E o certificado da eliminação da circulação do vírus do sarampo. Nós recebemos esse certificado em 2016. São algumas das informações. Então, vocês gravem. Se estiver lendo, grifem, sabe? Não tenham medo de grifar ali essa informação é importante, e assim por diante. Vamos para o outro texto? Olha, isso aqui é texto, viu, gente? Isso é texto. Nós temos aqui a incidência do sarampo, que está aqui, opa, o que aconteceu aqui? A incidência do sarampo e a cobertura vacinal que está em verde aqui. Então, esse está em lilás, não sei se vocês conseguem ver que é lilás, incidência do sarampo, e verde, cobertura da vacina. A incidência do sarampo vai, né, sobe, desce, ó, começa desde 1968, que é aqui, e vai até 2019, marca bonitinho aqui, tá marcando um pouquinho antes, é aqui, 2019. E como que ela foi se desenvolvendo, né, incidência do sarampo, e o que é verdinho, a cobertura nacional, que vocês veem aqui, ó, tá? Esse gráfico subindo aqui. Então, nós temos um marco aqui, esse marco está aqui. Plano de eliminação do sarampo, a primeira campanha nacional. Então, aqui em 1968 começou a vacina, tá? E esse plano de eliminação do sarampo, a campanha nacional, em 1992. Aí, quando foi em 2008, eu tenho uma campanha nacional de vacinação contra a rubéola, de 12 a 49 anos, 2008, tá aqui, ó, tá vendo? E depois, 2016, certificação de eliminação do vírus sarampo, em 2016. E a reintrodução do vírus sarampo no Brasil aconteceu em 19/2/2018. Então, voltou, né, na região norte em 2018. Olha isso aqui, gente, tudo branquinho, ó, não tem nada, que beleza, né? Então, nem precisava, ó, não tinha incidência de sarampo, voltou em 2018. Então, é essa informação que eu consigo retirar desse outro texto. Agora, que a gente deu uma observada aí no gráfico para ver as informações, a gente vai para a questão, para então entender qual vai ser a relação que eles vão fazer. Vamos lá para a questão, então? Vamos lá. Os dois textos trazem como temática o sarampo. Isso é fato, né? Os dois falam do sarampo. Nesse sentido, são complementares. Então, aqui, nesse tipo de questão, ela já fala que eles se complementam. São complementares. Então, não tem que falar assim, não tem nada a ver, né? Por quê? Porque ambos mostram alta incidência do sarampo nos anos 70 e 80 do século passado. Os dois textos mostram essa incidência? Será que sim? Vamos à questão B. Trazem informações que ampliam o conhecimento sobre a doença? Pode ser. Tratam da reincidência do vírus em alguns estados brasileiros? Mostrou isso? Nem no gráfico tinha, né? Então, essa já... Eu sempre falo que tem uma questão que é muito fora, que você já elimina de cara, que não tem nada a ver. Essa questão é C, não tem nada a ver, a alternativa C, na verdade. Vamos a D. Apresenta um comportamento endêmico do vírus sarampo. Pode deixar aí, vamos deixá-la. Citam algumas informações que são contraditórias. Então, vocês podem perceber... Deixa eu ver se eu consigo achar a canetinha aqui e fazer bonitinho para vocês. Vocês podem perceber que essa questão aqui não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Essa também, nada a ver. Vamos então para as outras. A gente tem 3 aqui, vamos ver dessas 3 quais aí se encaixam. Essa A, mostra a incidência do sarampo nos anos 70 e 80. Será que nos dois textos mostra esse dado, né? Então, os dois textos têm esse dado? Não, essa informação é apresentada apenas no infográfico. Lembra que eu frisei uma informação lá do texto que tinha lá uma data específica? Presta bem atenção nisso. A B, sim, algumas informações são iguais, mas os textos contêm elementos que se complementam, ampliando o conhecimento. Então, o que tem no texto tem no outro, não tem no outro, assim, um vai ampliando a visão do outro. Eu já tinha falado que isso não tem nada a ver, ó, né? Então, tem no texto 1 alguma coisa, mas no texto 2 ficou bem claro que não tinha. O comportamento, essa informação aparece apenas no texto 1, no texto 2 a gente não tem mesmo, né? Não aparece esse comportamento. E essa sem chance, né? Então, não tem chance. Gente, então é isso.
Quando vocês forem ler, leiam com calma, anotem as informações e depois dá uma comparada lá para ver se batem, as informações batem. Então vocês perceberam que a grande questão aí foi analisar o gráfico. O gráfico era, sabe, a pegada dessa questão. Então presta atenção no gráfico e compara com o texto que vai dar tudo certo. Gente, espero ter ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau.